queria compartilhar convosco um tema que está plasmado na Palavra de Deus, que fala acerca de num lugar onde Jesus passou mais que uma vez, onde Jesus encontrou vários tipos de pessoas, nomeadamente encontrou uma pessoa que tinha uma condição natural que era a cegueira, que é apresentada como um homem cego em Lucas, e no outro evangelho é apresentado como Bartimeu, Bar, que é filho de Timeu, filho de perdição, e também aí encontrava-se com aquelas pessoas que habitualmente o seguiam. Uns seguiam-no como muita gente segue a Jesus, pelos benefícios, alguns. Outros seguiam-nos porque, na verdade, era impactante aquilo que viam acontecer à volta da peregrinação e do caminhar de Jesus Cristo. Estavam impactados e, de certa maneira, estavam abrumados na sua alma e então seguiam atrás de Jesus, como alguns ficam abrumados com a mensagem e seguem a Jesus por esse abrumo, mas no fim do dia e ao fim do dia seguem sempre com algumas questões nos seus corações. E todas estas pessoas, de alguma maneira, plasmam-nos e ensinam-nos acerca de uma igreja. E essa igreja encontrava-se, nomeadamente, na vizinhança de uma cidade, que era a cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó, que já no passado, no Antigo Testamento, a qual foi entregue por Deus às mãos de Josué, e essa cidade de Jericó, que significava o impossível, porque era aquilo que impossibilitava que o povo de Deus herdasse a promessa. E o título desta mensagem é Uma Igreja Cega num Lugar Milagroso. E continua a existir uma igreja que está cega, mas está face a um lugar milagroso. Um lugar que aparentemente pode ser um lugar de impossíveis, mas nos lugares dos impossíveis, nomeadamente, são aqueles lugares que Deus designa para o lugar do seu milagre. E é esse o tema que eu quero falar convosco nesta manhã, e queria, sem mais atrasos, orar para que Deus possa abençoar-nos nesta manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos clamar a Ti, Senhor, e reconhecer diante de Ti a nossa enorme necessidade, Senhor, de que Tu nos fales, que Tu nos ministres, Senhor, que Tu nos dês, Senhor, da água, Senhor, que tira a sede, meu Deus. Vimos, Senhor, ao Teu altar da graça, Senhor, porque necessitamos hoje, neste momento, agora, mais que nunca, Senhor, da Tua água, do Teu pão, Senhor, da Tua vida, Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer a obra que somente Tu podes fazer, meu Deus. Somente Tu podes transformar a nossa alma, somente Tu podes transformar o nosso lamento em baile, somente és Tu aquele que podes nos desafiar, alentar, Senhor, corrigir, Senhor, para que possamos peregrinar juntamente contigo, Senhor, e para que possamos, Senhor, fazer parte dessa Tua grande vitória na cruz do Calvário. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, eu rogo-te que, Espírito Santo de Deus, Tu manifestes a Cristo, Senhor, e faças Tu somente aquilo que Tu podes fazer e nenhum homem, religião, filosofia ou ideologia pode fazer, Senhor, que é trazer salvação, trazer convencimento de pecado, Senhor, trazer libertação no nome de Jesus Cristo, Senhor. E a Ti seja toda a honra e toda a glória por sempre. Amém e amém. Queria convidar-te a que abrisses a tua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 42, no qual se lê desta maneira na Nova Versão Internacional: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego, diz comigo, estava sentado à beira do caminho. E, nomeadamente, há muitas pessoas que estão sentadas à beira do caminho e há muitas pessoas que estão cegas. E este homem pedia esmola e muitas pessoas pedem esmola. Quando a multidão passava, ele perguntou o que é que estava a acontecer. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está a passar. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que é que você quer que eu lhe faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A tua fé
curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus, e quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Agora, esta incrível história em que Jesus cura este cego, este homem, exatamente ocorre na vizinhança desta cidade de Jericó. Este era um lugar histórico, um lugar com um grande significado para o povo de Deus. Um lugar que tinha um significado espiritual e um significado histórico. Aquele era um significado não só para o povo daquela geração, senão para o povo de outras gerações. E eu queria que nós revíssemos aqui um pouco o significado de Jericó, para que pudéssemos entendê-lo também nas nossas vidas. Porque foi em Jericó que foi onde os antepassados tomaram a sua decisão perentória de que fossem espiritualmente separados do seu passado, dos seus antigos lugares de cativeiro, de andarem a deambular no deserto. Isso está transcrito no capítulo 1 do livro de Josué, no verso 16, quando eles dizem: então eles responderam a Josué: tudo aquilo que você nos ordenar faremos, e onde quer que tu nos enviares, iremos. Aí, aquele povo que andou cativo de um lado para o outro, às voltas no deserto, de alguma forma à causa de uma incredulidade, à causa da murmuração de parte do povo que não, de certa maneira, foram influenciados. Toda a gente sabe ou conhece, pelo menos ouviu falar do relato acerca daqueles 10 espias que deram uma má informação acerca da terra prometida. E eles aí deambulavam muitas das vezes querendo desejar estar de novo no cativeiro do Egito. Olhando para trás, assim há muitas pessoas no ministério, assim há muitas pessoas neste ministério, neste lar, nesta família Remar, que continuam dentro do ministério, mas sempre com os olhos postos no retrovisor, a olhar para trás, a olhar para o lado, a desejar andar às voltas no deserto, à espera daquele golpe de sorte, de quando é que podem ser brindados pelas coisas que o mundo vislumbra com grande brilho e que, de certa maneira, pode apacentar os desejos da carne. E aquela geração era a geração que decidiu naquele momento, aquela geração determinou dizer: ok, Josué, vamos seguir-te. Agora mesmo determinamos deixar o passado para trás, deixar os fracassos atrás, deixar a forma de pensar, a forma de estar no cativeiro, de andar às voltas e voltas, e aquilo que tu designares, aquilo que Deus nos te der através de ti, nós faremos e iremos onde quer que tu nos envies. Foi ali, isso marcou, é um significado histórico e é um significado espiritual que indica a libertação de um povo para herdar as promessas que Deus de antemão já tinha dado também para aquela geração que ficou prostrada no deserto. Houve uma geração que falhou, houve uma geração que fracassou, ficou morta na sua incredulidade, prostrada no deserto. Mas Josué estava prestes a trazer aquela nova geração a um lugar que era um lugar que aparentemente parecia de impossíveis, mas era um lugar onde iria herdar a promessa, onde esse lugar de impossibilidade iria passar a ser um lugar de milagres. E sim, há gerações que fracassam. Sim, há gerações que ficam prostradas no deserto. Sim, ficam sem saciar a sua sede, ficam sem entender, ficam sem receber a sua promessa. E da mesma maneira como Josué introduziu aquele povo à terra prometida, também Jesus pode introduzir-te a ti àquela vida em abundância, aquela vida que para ti é uma promessa e que pode ser, na verdade, real. Tu hoje podes receber a promessa de vida que Jesus Cristo tem para ti. Tu hoje podes receber a queda da muralha de Jericó, tal como o Senhor entregou essa cidade a Josué. Essa geração tomou uma decisão e seguiu a Josué. E isso implicava, conforme eles disseram, aquilo que tu nos disseres para fazer, assim faremos. Implicava obediência, implicava viver para Deus, implicava que para herdar a promessa decidiram não olhar para trás. Decidiram não estar entre dois pensamentos, entre dois sentimentos. Decidiram então viver de acordo à vontade de Deus e não viver de acordo à vontade da sua própria carne ou aos modos de Egito. Mas recordemos que também foi em Jericó que Josué, muitas pessoas muitas das vezes não se recordam deste encontro, porque Josué
teve um encontro com o Cristo pré-encarnado. E isto está escrito em Josué capítulo 5, versos 13 ao 15. Estava Josué perto de Jericó, diz a palavra do Senhor, e olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por os nossos inimigos? Faz-lhe a pergunta Josué. E responde: nem uma coisa nem a outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém? É exatamente o mesmo cenário que acontece quando Moisés se encontra ao anjo de Deus, ao mesmo Cristo pré-encarnado na sarça a arder. Aquele chamamento. Mas aqui há algo muito interessante, porque encontramos aqui o Cristo pré-encarnado que tem um encontro pessoal. E em outras palavras, ele estava-lhe a dizer isto: ok, Josué, eu não quero a tua força. Na realidade, muitos de nós pensamos que quando Deus nos chama, Ele está interessado em algo que é nosso. Que nós temos alguma coisa que lhe interessa a Deus. E na realidade Ele não está interessado na nossa força, na nossa engenhosidade ou nos nossos planos. E aquilo que Deus estava a dizer exatamente aqui a Josué: não estou interessado na tua força, não estou interessado na tua engenhosidade, na tua capacidade, nem nos teus planos. Porque aqui este lugar é um lugar santo. E aquilo que tu tens que fazer é ouvir-me e agir de acordo à minha vontade. E se quiseres, e isso para que possas conhecer a minha vitória. Porque eu estou disposto a dar-te a vitória. O que acontece grande parte das vezes nas nossas vidas é que nós queremos livrar a vitória de acordo aos nossos planos e de acordo à nossa engenhosidade. E então agarramos alguns versos bíblicos tais como: e Deus deu dons, carismas aos homens. E então dizemos: bom, como Deus me deu dons, eu sou verdadeiramente engenhoso e então posso livrar a batalha de acordo àquilo que me parece ou de acordo às minhas interpretações teológicas, mas não. A batalha tem que ser livrada de acordo à vontade de Deus. E aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão salvos até ao fim. Aqueles que cumprem a sua vontade. É interessante porque no comentário de Matthew Henry faz este vínculo acerca desta passagem de Josué 5, 13 e 15. E diz: de facto, que Cristo tivesse a espada empunhada era uma motivação de coragem para que Josué travasse as batalhas de uma forma vigorosa. E também este facto manifesta a disposição e a prontidão de Cristo para a defesa e salvação do seu povo. O que é que acontece é que grande parte das vezes nós pensamos que temos que persuadir a Deus. Pensamos que temos que agradar-lhe a Deus ou fazer algo para persuadi-lo, porque vemos a Deus como um Deus, de certa maneira, relutante em dar-nos a sua graça, defender-nos ou dar-nos o seu favor. Então, estamos sempre a tratar de fazer algum tipo de esforço, algum tipo de engenho para agraciar a Deus. E Deus não está relutante em defender-nos ou em salvar-nos. Deus tem a espada empenhada e Ele está pronto, está diligentemente à espera da ocasião oportuna em que nós decidamos deixar tudo para trás, para que Ele possa prontamente salvar-nos e defender-nos. Amém? E possamos fazê-lo sempre de acordo à sua vontade. Jericó era aquele lugar de impossibilidade. Um lugar onde alguns historiadores relatam que as paredes da cidade tinham 30 pés de altura. 30 pés de altura era mais ou menos, segundo os conversores de medidas, 9 metros e 16 centímetros de altura. E em seguida tinha 20 pés de espessura. 20 pés de espessura significa que tinha à volta de 6 metros de espessura a muralha. Significa que dava não só para que andasse uma charrete de cavalos, como poderiam andar exércitos, como poderia andar tudo por cima daquela muralha. Era algo imponente.
eram suficientemente grossas, eram impactantes as muralhas de Jericó. Assim que o povo daquela geração, quando olhava para aquelas muralhas, eu não sei se tem por aí a fotografia das muralhas, que eu pedi aos nossos ilustres irmãos, ou pelo menos ontem baixei-as e deixei-as ali no computador, aqui transcreve-se de certa maneira a dimensão das muralhas de Jericó. Eram impactantes para um exército de certa maneira fragilizado, um exército de certa maneira que tinha saído de uma peregrinação bastante complicada. Ao ver, e agora como é que vamos nós travar esta batalha contra esta cidade? Sim, já tinham tido alguma vitória contra Siquém, enfim, de alguma forma estavam encorajados, o povo de certa maneira também já tinha sido circuncidado 2 vezes, já tinham celebrado a Páscoa, e enfim, mas aquilo era impossível. Quando olhavam para aquelas muralhas, como é que nós vamos conquistar esta cidade? E aquilo interpunha-se exatamente entre o povo e a promessa. Inclusive já Josué tinha mandado 2 espias que de certa maneira a prostituta Raabe lhes tinha dado cobertura. Não sei se vocês estão dentro da história, mas enfim, deveríamos estar dentro desta história. E o Senhor, reparem que o Senhor promete a Josué, no capítulo 6, verso 2 ao 5, o Senhor diz a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, os seus reis, os seus homens de guerra, marcham uma vez ao redor da cidade com os homens todos armados, faça isto durante 6 dias. Os 7 sacerdotes levarão cada um uma trompeta de chifre de carneiro à frente da arca, e no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trompetas. Quando as trompetas soarem ao longo do toque, todo o povo, diz comigo, dará um forte grito. Diz comigo, um forte grito. O justo pelo café viverá. Um forte grito. Como é que era o grito? Forte! Forte grito! E o muro da cidade cairá. E então o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Amém? Ok. Isto parece ser assim como uma estratégia de guerra um pouco... Não coordena, não? Como é que vai um exército, de certa maneira, um bocado fragilizado, lutar contra a cidade de Jericó, que para além desta muralha tremenda, tinha um exército bastante bem preparado dentro daquela cidade. Estamos aqui? Estamos. Mas há aqui uns versículos que eu quero também entoar algo. No verso 10, mais à frente, diz que entre estas voltas que iriam dar à muralha, 7 dias, em cada dia tinham que dar 7 voltas, há aqui uma particularidade muito interessante. Diz, Josué tinha ordenado ao povo, não deem brado de guerra, não levantem a voz. Pianinho. Pianinho, não abram o bico, não façam barulho. Não digam comigo, não digam palavra nenhuma. Até ao dia em que eu lhes ordenar. Então nesse dia vocês gritarão. E assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, quando uma volta em torno dela, então o povo voltou ao acampamento onde passou a noite. Aqui há algo muito interessante. Nós temos a tendência sempre a falar mais. Agora, repara, 7 dias a rodear uma cidade fortificada, amuralhada. Estamos aqui? Era algo estranho. E em cima tinham que fazer isto em silêncio. Isto já em silêncio. Imagina tu teres que fazer alguma coisa em silêncio. Silêncio. É incrível, mas neste silêncio há uma lição muito grande. Porque este silêncio, primeiramente, era um sinal de fé. Deus estava, de certa maneira, através de Josué, a dizer àquele povo, a dizer àquele exército: não preciso dos vossos comentários, não preciso das vossas análises, não preciso que vocês digam nada uns aos outros, porque conforme eu digo, assim farei. E a única coisa que vocês precisam fazer é ter fé em mim. E a palavra de Deus diz em Isaías 41:1, com o princípio de que o silêncio traz forças e fé: calem-se diante de mim, ó ilhas, para que as nações renovem as suas forças. É no silêncio que tu renovas as forças. É no silêncio que tu podes realmente fortalecer a tua fé.
Neste silêncio, Deus queria transmitir-lhes segurança de que as suas promessas seriam levadas a cabo. Não interessava o quão grande, largo e imponente se fosse aquela muralha. Se ele tinha prometido que aquela muralha iria ser derrubada, se ele tinha prometido que lhes iria entregar a cidade de Jericó, iria ser cumprido. O segundo ponto é que naquele silêncio, muito importante, naquele silêncio, ao contrário do que tinha acontecido no Jardim do Éden, não iriam dar nenhuma oportunidade ao diabo nem ao poder das trevas. Porque a língua... O que é a língua, Tiago? Lembra-se o que é que diz a palavra de Deus acerca da língua? A língua é um membro muito perigoso. Pode incendiar, um bosque. Da língua pode proceder bênção e maldição. E se recordam-se o que é que se passou entre aquela conversação da serpente e de Eva? E depois passou a ser a culpa da Eva, depois passou a ser a culpa do Adão, e tudo isto através de uma grande conversação. E então o silêncio era um sinal de não dar oportunidade ao poder das trevas. Significa, silenciai-vos, porque não há que dar oportunidade a que exista sequer murmuração entre vocês para causar incredulidade. Porque essa mesma murmuração foi aquilo que antemão causou incredulidade àquela geração que ficou prostrada no deserto. Estamos aqui, irmãos. E muitas das vezes, quando não sabemos estar calados, murmurando e criticando, infundimos medos, infundimos incredulidade. E depois pretendemos querer ter fé. E depois pretendemos querer infundir ânimo, quando nós mesmos estamos desanimados, quando nós mesmos estamos caídos. Então este silêncio também era uma ferramenta para não dar oportunidade ao poder das trevas. Porque em silêncio então podiam estar e depositar tal qual aquilo que ensina a palavra de Deus: aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Minha é a vitória, minha é a batalha. Amém? Deus queria que eles estivessem calados, silenciados, para que não se contaminassem ambos. Para que ambos não começassem uns com os outros. Mas será que aquilo que Deus disse vai ser... Será que o exército de Jericó não vai zombar de nós e não nos vai levar a melhor? Imaginem tudo aquilo que poderia ter acontecido se não tivessem em silêncio. Amém? O silêncio sobre todas as coisas era para não dar também oportunidade ao diabo. E ao sétimo dia, segundo diz a palavra de Deus, no versos 15 e 17 do capítulo 6 de Josué, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. E foi nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué então ordenou ao povo: gritem! E o Senhor lhes entregou a cidade, e a cidade, com tudo o que nela exista, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta de Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupada, pois ela escondeu os espiões que nós enviámos. E assim foi cumprida. E no verso 20 e 21 vemos exatamente o que transcreve a palavra de Deus. Quando soaram, e diz comigo, quando soaram as trompetas, o povo gritou, ao som das trompetas e do grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade e consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio de espada homens e mulheres, jovens e velhos, bois e ovelhas, a não ser a única coisa que o grande Acã meteu a pata, a gambada, e agarrou anátema e introduziu anátema ao acampamento. Mas isso fica para outro domingo. Aquilo que eu te quero dizer nesta manhã, de uma maneira muito simples e tangente, é que todos nós temos algum Jericó. Todos nós temos algum Jericó. Pode ser incredulidade, pode ser murmuração, pode ser a simples observação. Alguns não murmuram ou não criticam, observam, são mais elevados. Mas todos nós na nossa vida temos algum Jericó. Alguma coisa que nos impede, por assim dizer, de passar para lá do impossível e alcançar a completa promessa que existe em Cristo Jesus. Mas aquilo que é que face ao impossível, o milagroso Deus vai sempre manifestar. Esta incrível história acontece em Jericó. E avançando muitos mais anos à frente desta história de Josué, encontramos então
a este homem cego. Aquele homem cego que estava sentado à beira do caminho. Como muitas pessoas se sentam à beira do caminho. A terra prometida era uma terra onde todos, de certa maneira, esperavam milagres, esperavam bênçãos, fluía leite e mel, e toda a gente espera que tudo lhe vá bem, ou querem pelo menos que tudo lhe vá bem. Mas na realidade, aquele povo ficou impactado por aquele acontecimento. E todos nós, a nossa terra prometida está transcrita na palavra de Deus. E se nós fôssemos viver continuamente a ter a fé e silenciosamente diante de Deus, sabendo que a sua palavra será levada a cabo, então também quando nós abríssemos esta palavra de Deus, ficaríamos impactados por ela em reverência e temor. E saberíamos que todas estas promessas vão ser levadas a cabo nas nossas vidas. E seríamos capazes de ver mais para além das impossibilidades. A grande pergunta que se me põe aqui é: o que é que este homem cego viu que os outros não vissem? Ele era cego, mas ele viu alguma coisa que os outros não viram. Os outros acompanhavam a Jesus. E quando nós voltamos às Escrituras de Lucas, no verso 35, diz que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho a pedir esmola. Mas eu quero que tu tenhas em mente que este Jesus foi o mesmo Jesus que ao chegar agora a Jericó, tinha também estado presente com Josué. E Jesus estava outra vez mais determinado a encontrar-se com o seu povo para fazer algo tão grande ou maior do que aquilo que já tinha feito na geração de Josué. Mas desta vez não era um exército e uma muralha. Desta vez o impedimento não era uma muralha. Desta vez era algo que não era a olho nu, algo tão grandioso como uma muralha de uma cidade fortificada, como tinha sido então Jericó, mas era simplesmente a condição humana daquele homem que era cego. E aquele homem, ao ser cego, porque era cego de nascença, Bartimeu, a sua condição não ia mudar se não fosse um milagre. Mas há aqui algo que é bastante irónico. Embora ele fosse cego e estivesse cego, ele começou a ver algo que muitas pessoas não puderam ver naquele momento. Porque havia muitas pessoas naquele momento, naquele mesmo momento em que Jesus passava, que tinham visão natural, mas não tinham nenhuma visão espiritual. E há muitas pessoas que não têm absolutamente nenhuma visão espiritual. Não conseguem vislumbrar o reino de Deus. Falam acerca do reino de Deus, podem até predicar acerca do reino de Deus, mas uma coisa é falar acerca de, saber acerca de, e outra coisa é ver manifesto o reino de Deus. E diz que essas pessoas manifestam e são nada mais, nada menos do que um tipo de uma igreja que está cega e está num lugar que é um lugar de milagres. E o cego ouviu uma multidão que passava e perguntava o que é que isso significava. Na realidade, o que é que está a passar aqui? E esse é exatamente o tipo de pessoas que existem hoje em dia, estão numa sociedade e dizem: espera lá, mas aqueles cristãos, o que é que eles vão fazer? Eles vão àquele lugar, mas o que é aquele lugar que eles chamam-lhe igreja? Mas o que é que tudo isso significa? Porque é que eles se reúnem ali? O que é que acontece ali? O que é que está a passar ali? Eu quero saber. Significa que eu acredito na realidade que há muitas pessoas na sociedade de hoje em dia que têm fome que surge nos seus corações, mas é uma fome de Deus, não é uma fome de uma igreja que não consegue enxergar o reino de Deus, que não lhes consegue transmitir o reino de Deus, que não lhe consegue transmitir a mensagem de esperança que sara, que liberta e que os leva a ver algo mais para lá do impossível. E então o povo disse-lhe ali: olha, Jesus está a passar. Jesus Nazaré, no verso 37, está passando. E a ironia, na realidade, é que a igreja estava orientada com algo que era a agenda sua, como todas as igrejas hoje em dia e todas as nações estão orientadas. E eles não estavam, nem estavam a ter ideia de que Jesus estava ali, na realidade, e estava disposto,
tal como aquele anjo, tal como aquele homem, a figura do Deus de Cristo, com a espada empunhada, que estava disposta a defender e a salvar o seu povo. Amém? Eles não estavam a entender que Jesus estava disposto a fazer o milagroso. E agora aquilo que eu me pergunto e perguntava-me e pergunto-me ainda hoje, será provavelmente que aquilo que aconteceu na mente daquele cérebro, daquele cego no seu cérebro, foi que ele lembrou-se da história. Aquela história que já tinha passado naquela mesma cidade de Jericó. E que provavelmente ele tinha ouvido falar também acerca da história de quando Jesus, Deus, o anjo, apareceu a Josué e se lhe manifestou. E tudo aquilo de repente aconteceu àquele homem que era cego, mas não veio à mente de todos os outros que caminhavam com Jesus e que depois mais à frente trataram de o calar. Será que ele, sendo cego, contemplou tudo isso no seu interior, mas todos os outros não o contemplavam? Essa é a pergunta que me surge. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será porque foi isso? Será que ele se recordou daquela história que tinha acontecido quando Deus entregou a cidade de Jericó a Josué e quando anteriormente Deus teve um encontro pessoal com Josué e Josué se ajoelhou e recebeu aquela mensagem de que era um lugar santo e que tinha que ir a batalhar e que Deus estava disposto a defender e a salvar o seu povo? E eu creio que este versículo e esta história do cego traz algo muito importante. E pergunto-me a ti e a mim, porque nós dizemos no Ministério Remar, nós estamos dispostos a ajudar pessoas com necessidades, estamos por todo o mundo, estamos na África, estamos na China, estamos na América do Sul, estamos aqui, estamos acolá, mas será que nós estaremos dispostos e estaremos prontos para que subitamente exista um despertar espiritual? E quando Deus começa a tocar as pessoas e as pessoas simplesmente queiram entrar nas nossas comunidades e queiram entrar nas igrejas e não conheçam nem as regras, não conheçam na agenda, não conheçam as plataformas e simplesmente queiram clamar por misericórdia e simplesmente queiram receber a Jesus, será que nós estamos tão atentos e preparados para enxergar e discernir o que é que Deus está a fazer, ou deixamos-nos levar e mandamos-os calar tal como os outros fizeram? Porque entendamos uma coisa, tristemente nesta cena, a multidão começou a tornar-se tão programada que disse-lhe: pá, cala-te já, pá. Cala-te, pá, não incomodes o homem tem que continuar a caminhar. O programa tem que seguir. Está programado, tem que seguir. Mas não entendiam realmente qual é que era o seu ministério. E o ministério de Jesus é simples. Ele veio dar vista aos cegos, abrir as portas aos prisioneiros, dizer aos pobres sobre aquele tesouro que vinha desde os céus, a curar aos quebrantados de coração e a libertar os cativos. Amém? E é aquilo que se trata. Isso trata-se o que é a manifestação do reino dos céus. Pai nosso que estás nos céus, seja feita assim na terra como no céu. E será que estamos preparados? Então repara o que é que fez Jesus. Jesus não se chateou com a malta. Jesus não nos disse: vocês, geração de víboras, igreja cega, mal parados, calem-se já, vou-vos pôr em disciplina e agora é que vai ser, e vão ali para o canto e vão-se fustigar. Não, ele disse: parou. Jesus parou, deteve-se e ordenou simplesmente: por favor, trazei-me o homem. E quando o homem chegou perto, ele perguntou-lhe: o que é que queres que te faça? Ele não lhe começou a fazer a entrevista. De onde é que vens? Quantos pecados é que tens? Quantas fés é que tu já professaste? Estamos aqui. Isto faz-te lembrar algum tipo de mentalidade evangelástica que tu tenhas. Vens de onde? És muçulmano? Vens de que país? O que é que tu professaste? És de cor? O que é que comeste ao almoço? Quantos requisitos é que teria que preencher o homem para alcançar a salvação? Jesus perguntou-lhe algo muito simples: o que é que queres que te seja feito? E ele disse: olha, quero ver. Noutras palavras, o que você estava-lhe a dizer é algo: olha, eu quero ver um futuro promissor. Eu, na realidade, o que quero ver é provavelmente ter a possibilidade de ver um filho que não tenho, ou vir a ter um filho que ainda não tenho e ter. Eu provavelmente quero vislumbrar algo que ainda nunca vislumbrei. Quero ver a cor do céu que nunca vi. Quero saber de que cor é que é a terra que eu cheiro e que eu piso. Quero saber de que cor é que são as pessoas, mas mais que tudo,
Eu quero que a tua glória seja manifesta dentro do meu coração. Era aquilo que o cego lhe estava a dizer. Quero ver um caminho para sair da minha escuridão. Estou em trevas, estou em escuridão. Quero perceber qual é o propósito divino para a minha vida. Mas mais que tudo isso, eu quero ver-te a ti como filho de Deus. Era aquilo que o cego lhe estava a dizer quando estava a dizer eu quero ver. Mas grande parte das pessoas não entendem estas coisas. E Jesus diz que recupera agora a visão porque a tua fé te curou. E assim vemos aqui uma vez mais. Os muros de Jericó caíram e o cego tomou a cidade porque lhe caíram as escamas dos olhos e pôde voltar a ver. Mas sobre todas as coisas, ele viu a Jesus Cristo. E cumpre-se a palavra de Isaías, que diz em Isaías 33, 23. O aleijado levará a sua presa. Uma vez mais, o coxo, o aleijado, será aquele que verá. Significa que os menos esperados, cumprem-se a Escritura, os menos esperados da sociedade serão aqueles que se apoderarão da vitória da cruz do Calvário. Não serão os mais esperados, são os menos esperados, serão os inesperados, serão os inoportunos, serão os despreparados, serão esses que herdarão e apoderar-se-ão daquela vitória. E a Bíblia continua a dizer no verso 43, imediatamente quando ele recuperou a visão, seguia a Jesus. Seguia a Jesus, glorificando a Deus. E quando o povo todo viu, deu louvores. Glorificou a Deus. Isso é exatamente aquilo que acontece quando há um despertar espiritual genuíno. Isto foi aquilo que aconteceu no livro dos Atos. Recordem-se quando eles estavam todos juntos no cenáculo à espera que fosse derramado o Pentecostés. E foi derramado, houve um vento récio desde os céus, um estrondo, foram cheios do poder do Espírito Santo, tiveram uma visão fresca do que era o reino dos céus, porque anteriormente Cristo tinha-lhes estado a predicar por 40 dias e 40 noites sobre o reino de Deus, e o que é que aconteceu? Eles não tinham percebido nada. Disseram-lhe assim, bom, agora tu explica-me lá, Jesus, se é agora que vai ser de novo dado o reino a Jerusalém. Eles não tinham percebido nada. É mais uma vez um tipo de igreja que está centrada numa agenda e não consegue perceber o que é realmente o estabelecer do reino dos céus. Mas aqui, depois de receberam o poder do Espírito Santo de Deus, eles vislumbraram o reino dos céus, começaram a pregar e na primeira pregação automaticamente 3.000 almas receberam a salvação. Amém? Mas tudo, irmãos, começa tudo com um clamor humilde. Eu penso e acredito que pelos tempos que vivemos, Jesus está a passar uma vez mais. E passa uma vez mais pelas nossas Jericós. As Jericós que temos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dos nossos paradigmas, as nossas frustrações, os nossos impedimentos. E tudo tem que iniciar com um clamor, tal como aquele cego clamou. E ele clamou com um clamor de humildade. Filho de David, tem misericórdia de mim. E esse despertar espiritual da igreja vai começar a nível individual. Começa em ti e começa em mim. E à medida que nós vamos vendo em como a sociedade se deteriora, à medida em como nós vamos vendo que dentro das comunidades cristãs se deterioram os valores, se deteriora a ética moral, vemos em como o silêncio não é possível, vemos em como se propaga a obra e a peçunha de Satanás, da murmuração, da crítica, do dedo ameaçador e acusador. Então é mais que nunca tempo de clamor. Clamor humilde, clamor pela liberdade. E quando esse clamor começa a chegar e a contagiar o coração do povo, vemos como o salmista diz no Salmo 107, do 28 ao 30, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram-se e eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almojado. E é nesse clamor em que tu e eu podemos ver sempre uma vez mais o socorro oportuno de Deus. Aí vamos ver uma vez mais o livramento de Deus. Este clamor tem que começar a um nível pessoal.
algo que tu e eu necessitamos experimentar. Não só alguns de nós, quando um dia estávamos adictos e Deus tirou-nos dessa terra de Egito, da adição disto ou do outro. Quando alguns de nós, há alguns anos atrás ou há alguns tempos atrás, Deus nos retirou de algum tipo de opressão. Porque todos os dias o inimigo e esta sociedade continuam a levantar-nos muralhas de Jericó. Por isso é bom que tenhamos um coração honesto, para podermos vir diante de Deus ao seu altar e chegar ao ponto de estarmos fartos de estar sentados à beira do caminho, sem poder contemplar o reino de Deus e a pedir esmola. Senhor, dá-me isto. Senhor, dá-me aquilo. Senhor, ajuda-me aqui. Senhor, ajuda-me acolá. Porque o reino de Deus é muito mais do que esse auxílio. Amém? É muito mais do que esse auxílio. Deus tem cuidado da tua vida e Deus tem cuidado da minha vida. Agora o que temos que ir adiante do seu altar sem pedir esmola. Temos que ir e mostrar-lhe qual é a nossa condição. Seja ela qual seja. Temos que ir e mostrar-lhe qual é o nosso Jericó. E aí clamar e encontrar a resposta. Toda a gente se recorda e sabemos e conhecemos a Escritura. 2 de Crónicas 7, 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus caminhos, dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. Precisamos que entender que quando enfrentamos impossibilidades, e todos nós temos impossibilidades, todos nós aparentamos que não, que as coisas vão bem, que vimos à igreja, todos nós, inclusive já alguns, estamos no ministério, mas todos nós, pastores, co-pastores, não pastores, bispos ou bispos e obispas, temos grandes Jericós, Jericós que nos impedem de viver a plenitude do chamado de Deus. E esses Jericós só vão claudicar, só vão cair quando nós viermos com eles, com um coração honesto, ao altar da graça de Deus e humildemente clamarmos e humildemente nos unirmos ao povo em silêncio, num clamor, porque apesar de que o povo dava voltas às muralhas e não podia professar uma única só palavra, eu não me imagino que aquele povo não tivesse um clamor no interior do seu coração e não fosse à volta daquela muralha a clamar, agoniado, a pedir: Senhor, cumpra a tua palavra, por favor. Uma vez mais pedimos, Senhor, conforme Tu dissestes que seja cumprido, Senhor, que esta cidade nos seja entregue. Eles não iriam professar pela sua boca, mas existia um clamor dentro do seu coração. E esse clamor, uma vez mais, iria aumentando a sua segurança, iria aumentando o nível da sua fé, em vez de ao contrário, enquanto eles fossem bradando coisas pela sua boca, provavelmente iriam fazendo com que a sua fé fosse diminuindo e iriam contaminando-se e enchendo-se uns aos outros dúvidas. A pergunta desta manhã é tal qual como David entendeu claramente que a majestade do Criador, e ele mesmo questionou-se no Salmo 8, versos 3 e 4, e leio da paráfrase a mensagem de Eugene Peterson, diz assim: quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, a tua joia celeste feita pela tua mão, luas e estrelas incrustadas no devido lugar, olho para mim mesmo e me pergunto: porquê te importas connosco? Porquê olhas uma segunda vez para nós? David via o quão pequeno ele era diante de um Deus grandioso, Senhor em majestade e glória, e que ainda assim, nessa majestade e glória ao Criador, uma e outra vez, olhava para a condição da sua criação pecaminosa e compadecia-se dela. A pergunta que resta nesta manhã, e cada um de nós devemos considerar, é: será que eu me vou sentar cegamente ao lado da estrada? Ou vou humilhar-me e vou seguir em frente e vou tomar a minha legítima herança que há em Cristo Jesus? O que é que eu vou fazer? Porque talvez tu tenhas alguma fortaleza de Jericó. Podes ter estado muito tempo com pessoas que disseram aquilo que tu és. Tu és assim, tu és assim, tu és assim. Tu és um falhado, tu não prestas para nada.
Tu és isto, tudo aquilo que tu fazes nunca chegas ao fim. E isso levantou-se como uma muralha de Jericó na tua mente e no teu coração. Ou alguma experiência que simplesmente viveste e tu não podes escapar. Uma experiência de fracasso, uma experiência familiar, uma experiência ministerial. E isso levantou-se como um Jericó. E isso é algo que te impossibilita de ir mais para além. Ou talvez seja uma voz que está constantemente dizendo: tu não vais ir mais longe daquilo de onde estás hoje. Esse Jericó é o Jericó que Deus quer entregar-te. Essas são as camas que Deus quer que caiam. Eu lembro-te que Jesus passa uma e outra vez de novo. Não tenhas medo de dizer-lhe qual é o teu Jericó. Ele sabe exatamente aquilo que tu precisas. Não consideres o que é que a multidão vai pensar de ti. Não tenhas medo das vozes que estão a dizer para que estejas quieto, estejas calado, que não clames, que não mostres a tua fragilidade, que não mostres a tua liberdade. Lembra que também foi em Jericó, também que aquele homem com uma baixa estatura, cobrador de impostos, um homem que tinha muito dinheiro, que se chamava Zaqueu, que ninguém gostava dele, que cobrava impostos para Roma ao seu próprio povo. Ele também tinha tudo, mas não tinha nada. Havia algo costal que tinha incompleto, e também foi em Jericó, esse lugar que antigamente era lugar de impossibilidades, que ele decidiu, ao ouvir que ia passar Jesus, decidiu subir uma árvore de sicômoro. E ele pensava que deste sicômoro, subindo a esse sicômoro, iria contemplar alguma coisa, e realmente viu a Jesus. E provavelmente tu estás subido em algum sicômoro. Talvez esse sicômoro seja o teu ministério. Talvez esse sicômoro seja esconder-te a ti mesmo numa cúpula da tua família, ou da tua aparência, ou daquilo que seja. Mas é necessário, tal como Jesus, quando viu aí a Zaqueu e disse-lhe: bom, Zaqueu, é necessário que baixes agora mesmo, urgentemente, agora, não amanhã, não daqui a bocado. Baixa agora, que é necessário que eu vá contigo à tua casa. E foi somente assim que ele baixou. E é necessário que tu baixes do teu sicômoro. Seja qual seja o sicômoro no qual tu te subistes. Seja qual seja a plataforma da qual tu te subistes, que te impede de estar face a face com Jesus Cristo. Aquele que liberta, aquele que veio a dar a vista àqueles que estão cegos, aquele que veio libertar os cativos, aquele que veio a pregar as boas novas do Evangelho para que todos possam ter esperança, para que todos possam ter uma vida, uma nova vida, uma vida em abundância. E assim fez Zaqueu. Zaqueu desceu depressa. E diz a palavra de Deus, trouxe à sua casa e recebeu com alegria. Eu quero dizer-te que nesta manhã tu tens que descer depressa e tens que receber a Jesus com alegria. Não interessa qual é o teu estado. Não interessa se tens 20 anos de ministério, 30 anos, 10 ou 15. Não interessa o que fizeste ontem, hoje, ou o que é que vais fazer amanhã. O que interessa é que te levantes do lugar onde estás e recebas a Jesus Cristo na tua casa com alegria. O que interessa é que permitas que Jesus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, possa fazer com que o teu Jericó caia por terra, com que as tuas camas caiam por terra, e tu não possas ser mais uma igreja que se sente no caminho com uma cegueira espiritual, impedida de ver o miraculoso que há em Jesus. Deus não somente quer dar-te aquilo que tu precisas, Deus quer encontrar-se contigo pessoalmente. Deus quer levar-te muito mais além do que tu possas imaginar.